Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da TIM Participações. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Pietro Labriola, diretor-presidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens do terceiro trimestre. Por favor, senhor Pietro, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem do teleconferência do terceiro trimestre. Esse trimestre tivemos desdobramentos positivos para a companhia, apesar da recuperação econômica e de uma situação bastante séria ainda em termos da pandemia. A reabertura gradual do país está afetando positivamente o nosso negócio. Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas acredito que, mais uma vez, nós mostramos nossa capacidade de ser resilientes e adaptarmos aos desafios externos. Então, estamos entregando resultados bastante sólidos para todos os stakeholders. O terceiro trimestre foi marcado por uma recuperação na dinâmica de receitas, enquanto mantivemos uma execução sólida dos custos e acelerada expansão do fluxo de caixa. Nossa abordagem de administrar a emergência do presente está funcionando. A receita líquida de serviços voltou a ser positiva, subindo 1,3% em relação ao ano passado, com o ARPU crescendo em todos os segmentos. A PDD baixou sequencialmente na comparação anual, caindo mais de 46%. O EBITDA menos CAPEX mostrou um aumento de 8,5% comparado aos 9 meses do ano passado. Construindo uma ponte entre o presente e o futuro, também tivemos grandes conquistas durante o trimestre. Depois de 13 anos, voltamos a ser top of mind no jornal Folha de São Paulo. Estamos listados no novo índice ESG da B3 e da S&P. Os compromissos do TAC já estão sendo entregues. Assinamos uma parceria com a FCA e o lançamento de novas ofertas com o Banco C6. Entrando em mais detalhes sobre a recuperação da receita, tivemos a contribuição positiva vinda de serviços móveis e fixos, com melhora de performance nas principais linhas. A receita de serviços móveis voltou a ser positiva, crescendo 0,4% ano a ano, com uma recuperação sequencial sólida, tanto no pré-pago quanto no pós-pago. Os serviços do TIM Live subiram 29%, contribuindo para um crescimento de 2 dígitos na receita de serviços fixos. A receita de produtos cresceu 200% na comparação trimestral, reduzindo significativamente as perdas do ano. Com tudo isso, as receitas voltaram a ser positivas, aumentando 1,2% ano a ano. É importante destacar que a nossa estratégia de sair da abordagem de volume e adotar a de valor está valendo a pena. Todas as métricas do ARPU cresceram um dígito, médio a alto, mostrando a habilidade da companhia para extrair valor de todos os segmentos de sua base de clientes. Especificamente no pré-pago, o terceiro trimestre confirmou a trajetória de recuperação dos indicadores de recarga, tanto no número de recarregadores e no valor sendo recarregado, que voltaram ou estão até melhores do que os níveis pré-Covid. Também, os gross adds de pré-pago estão crescendo em 2 dígitos, com uma melhor mix de canal e ainda mantendo uma abordagem eficiente na gestão da base de clientes. Vale a pena notar o importante lançamento feito no trimestre chamado TIM Pré Mais Vantagens. Introduzimos uma nova forma de fornecer benefícios aos clientes pré-pago com um programa de vantagens que recompensa compromisso e recorrência. No segmento pós-pago, estamos também vendo melhoras significativas. Os net adds do pós-pago voltaram a ficar positivos e esperamos que evoluam continuamente, mas sempre respeitando o nosso foco no valor e não no volume. Redução do churn é um fator-chave para essa melhora e apresentamos o churn mais baixo dos últimos 2 anos, depois de ações-chave implementadas para melhorar a qualidade de aquisição, predição do churn e experiência do cliente. Além do churn, a penetração das ofertas com fidelização e uso de dados entre clientes de pós-pago continua a crescer, confirmando mais uma vez a direção que busca o valor em vez do volume. A TIM teve sempre uma falta de mais presença comercial no estado de São Paulo
e este ano, estamos adotando medidas para diminuir este gap e expandir a nossa presença no interior. Ainda no segmento de imóveis, este trimestre começamos a lançar as ofertas com a parceria com o Banco C6. Concentramos nossas propostas no pós-pago, controle e pós-pago puro, mas também estamos com benefícios para o pré-pago. Só 3 meses depois da assinatura, já aceleramos a abertura de novas contas no banco. Agora atingimos mais de 800 mil novas contas, com uma participação de recargas no C6, no app do C6, que subiu 55%. A parceria está se mostrando melhor do que o esperado, em termos de resultado, e excelente para entrar em novos segmentos, como serviços financeiros. Mas isso não é tudo. Agora, em novembro, evoluímos o nosso portfólio, introduzindo o marketplace de serviços para os clientes do plano Team Black. É um movimento disruptivo que levará o conceito de hub de entretenimento para um próximo nível. Os clientes poderão escolher e mudar o conteúdo que querem em seus pacotes e adicionar conteúdo pagando como um add-on. Mudando agora para o segmento de serviços fixos, a consistência do Team Live está mais uma vez mostrando uma sólida performance. Encerramos o trimestre com essa unidade crescendo 29% na comparação anual. O ARPU do Team Live cresceu mais de 9%, acrescentamos 90 mil clientes novos nos últimos 12 meses. Agora, 44% da nossa base de clientes está na tecnologia FTTH. A cobertura de fibra cresceu 60% nos últimos 12 meses, atingindo 3,1 milhões de domicílios em 30 cidades. Em outubro, acrescentamos Guarulhos, na área metropolitana de São Paulo. O processo do nosso projeto FiberCo está indo conforme planejado. Tivemos várias ofertas não vinculantes. As discussões continuarão nos próximos meses com as diferentes partes interessadas e esperamos assinar um acordo nos próximos meses do ano que vem. Como um último elemento da discussão da receita, eu comentaria sobre a importância das conquistas que tivemos durante esse trimestre em termos de novos empreendimentos. Fechamos uma parceria com a Fiat Chrysler para desenvolver uma solução customizada para carros conectados. Neste acordo, a TIM fornecerá conectividade para a telemetria de bordo e sistema de entretenimento dos carros, bem como Wi-Fi. Na outra fronte de IoT, desenvolvemos um marketplace para soluções para agronegócios, reforçando a nossa liderança nessa vertical. No terceiro trimestre, conseguimos transformar em realidade 2 iniciativas relacionadas à monetização da base de clientes. Na publicidade móvel, aumentamos nossa capacidade de promover campanhas de vídeo, com números sólidos iniciais, 160 milhões de clientes, sessões de clientes, 45 milhões de visualizações de clipes de anúncios. No segundo projeto, é uma solução antifraude para melhorar a identificação de clientes usando um score que tem uma aplicação em diferentes áreas de serviços financeiros. Passando à infraestrutura, continuamos a desenvolver nossa rede, tanto para móveis quanto serviços fixos. O principal destaque do trimestre foi a implementação inicial do Massive MIMO, é uma tecnologia no 4G. Cerca de 130 cidades têm essa solução implementada para atender as necessidades de capacidade. Outro ponto que vale a pena mencionar é a entrega rápida do nosso compromisso com a Anatel, previsto no TAC. Estamos confiantes que atingiremos as metas dentro do cronograma previsto. Para desenvolver as futuras soluções da nossa rede, começamos a implementação de uma solução 5G baseada em compartilhamento dinâmico de espectro, que está no estágio inicial da tecnologia. Estamos testando o FWA sobre 5G em 3 cidades, convidando os clientes que já usam o WTTX no 4G para testar a nova solução. Estamos criando um roadmap para a liberdade de novos fornecedores com Open RAN. Planejamos testes com isso, com uma solução baseada em software. E ainda na parte de rede, o acordo de compartilhamento de rede com a Vivo está indo conforme planejado e esperamos chegar a 190 cidades com cobertura 4G expandida até o final do ano. Outro projeto é
o Sites Unplugged, que deve somar 1.500 novos sites em áreas remotas para expandir a cobertura e melhorar a capacidade usando uma solução baseada em energia solar. Passando para a tecnologia da informação, estamos implementando projetos importantes para nos ajudar com escala, flexibilidade, confiabilidade e eficiência. O plano é ter todos os ativos de TI rodando a partir da nuvem em 2 ou 3 anos, com uma economia potencial de 2 dígitos em menos de 5 anos. Embora estejamos apenas começando a jornada para nuvem em TI, já implementamos com sucesso a URA cognitiva e o projeto TeamX. A Thais, a nossa assistente de inteligência artificial, ajuda a atender 9 milhões de chamadas com melhor experiência do cliente e uma considerável melhora na retenção comparado ao sistema de URA anterior. No TeamX, um painel simplificado do Google ajuda os atendentes humanos a melhorar sua eficiência e qualidade de atendimento. As capacidades estão crescendo com nossos sistemas digitais, nos ajudam a acelerar a transformação digital, que está provocando uma alta eficiência de custo e melhora de satisfação dos clientes. Continuamos a melhorar a nossa digitalização e métricas com faturamento eletrônico, pagamento eletrônico, vendas eletrônicas e atendimento digital. Tanto que entregamos, conforme prometido em 2018, as metas para 2020 já no terceiro trimestre. E com isso, o nosso NPS melhorou em todos os segmentos. No início, eu mencionei a retomada das receitas como consequência da melhora da atividade comercial e recuperação econômica. Portanto, é natural que com isso tenha havido alguns custos adicionais. Apesar disso, estamos mantendo uma performance de OPEX sólida, abaixo da inflação no terceiro trimestre, 5,6% menor no acumulado no ano. A PDD, que é o principal destaque no trimestre, caiu mais de 46% na comparação anual, com curvas de cobertura que sustentam a melhora. Receitas sobem e o OPEX sob controle, significa crescimento no EBITDA. Mantivemos o ritmo do último trimestre e novamente entregamos a melhor margem da indústria. No Brasil, em 9 meses, o EBITDA cresceu 3,2%, com uma margem de 47,6%. Vale a pena notar que estamos acima do nosso guidance para 2022, mais uma vez entregando nossas promessas, e nesse caso, muito mais cedo do que o previsto. Fluxo de caixa operacional livre mostrou uma performance bastante sólida, somando nos 9 meses do ano mais de 2,5 bilhões de reais, com contribuições positivas do EBITDA, CAPEX e capital de giro. Este último foi impactado positivamente pela melhora da cobrança e também pelo adiamento das taxas da Anatel. Com isso, excluindo os efeitos dos contratos de leasing financeiro, a TIM ficou com caixa líquido no trimestre de cerca de 1,7 bilhões de reais. Incluindo o leasing, a dívida líquida caiu mais de 20%. 500 milhões de reais serão distribuídos esse mês em juros sobre capital próprio. Esperamos decisões adicionais até o final do ano. Portanto, toda a distribuição será concentrada no quarto trimestre, beneficiando, assim, da incorporação da TIM Participações pela TIM SA. Considerando isso, o último ano declaramos o juro sobre capital próprio no terceiro trimestre. O lucro líquido acumulado no ano mostra uma redução comparada a 2019, mas apresentará uma melhora significativa no quarto trimestre. Apesar dos desafios sem precedentes enfrentados durante o ano, muito foi conquistado e estamos otimistas com relação ao quarto trimestre e sobre a velocidade com que podemos entrar em 2021. Recapitulando, concluímos o último passo de um longo processo de simplificação corporativa, com ganhos de eficiência tributária, financeira e operacional. Aliás, somos agora TIM S3 na B3 e TIM B na NYSE, a Bolsa de Nova York. A nossa máquina comercial foi reativada, novas ofertas, novas campanhas e novas lojas reabertas. A nossa mentalidade de ESG está crescendo fortemente em todos os pilares. Como devem ter notado, estamos prestando bastante atenção ao nosso consumo de energia e geração, e por isso temos 19 usinas de energia de fontes renováveis nos atendendo. Este ano, começamos a olhar mais para a diversidade e inclusão e planejamos implementar um programa para promover a igualdade.
Finalmente, porém não menos importante, a governança. O novo mercado continua um forte diferenciador em relação aos nossos concorrentes. Em termos de futuro, esperamos um leilão dos ativos móveis da Oi, que ocorra em meados de dezembro, mas, como vocês sabem, não controlamos esse timeline. Nós devemos ter mais novidades sobre, além do core business, em breve, incluindo novas participações, incluindo novidades da participação acionária no Banco C6. E eu gostaria de concluir dizendo que a forte resiliência da companhia nos ajudou a manter o passo e muito obrigado pela atenção de todos. Vamos agora abrir para perguntas. Por favor, operadora. Obrigada, senhor Pietro. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas, em seguida passaremos para os jornalistas, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a 2 questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, envie através do webcast. Primeira pergunta vem do Rodrigo Villanova, do Bank of America. Obrigado, bom dia. A primeira pergunta está relacionada ao ecossistema de IoT. Tem estado bastante ativos para iniciativas de desenvolver a internet das coisas. Além do que você já anunciou em veículos conectados e agribusiness, há outras alternativas que têm sido estudadas? E, se positivo, quando você acha que a IoT vai trazer receita para a TIM? Olá, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que estamos entregando o que prometemos, porque é uma coisa que é muito importante salientar, que no ano passado, quando começamos a discutir o plano estratégico, falando do fortalecimento do core business e indo além da conectividade, por vezes poderia parecer como apenas uma apresentação no PowerPoint, né? Mas eu queria salientar que já lá atrás nós pegamos esses compromissos e começamos a entregar um a um. IoT, serviços financeiros, publicidade móvel, monetização da base de clientes, juntamente com a nossa capacidade de aumentar os números de serviços móveis. Voltando agora à sua pergunta sobre o ecossistema de IoT. Agora focamos nossa atenção nessa nova indústria. Nós temos uma vantagem competitiva no agronegócio em relação aos outros players, aumentando a nossa cobertura. Assinamos um contrato com 4 das 6 principais empresas nesse campo. Estamos aumentando o nosso portfólio com o lançamento do Marketplace, com a aplicação e os produtos do ecossistema. O app e os produtos vai trazer um ganho bastante grande nesse tipo de serviço. E também, isso não vem do nada, essa questão dos automóveis conectados. Acreditamos que há uma grande oportunidade, estamos analisando isso há 2 anos, não só em IoT, mas em oportunidades de upselling para a base de clientes. Um cliente que compra um carro conectado com o TIM SIM no carro, vai aumentar a conectividade no automóvel, etc. Então, estamos procurando também outros setores, mas, em primeiro lugar, queremos empacotar, desenvolver e monetizar o que já temos instalado, porque, às vezes, achamos que podemos reduzir o nível de foco, enquanto nessa área podemos ainda ganhar vantagem competitiva. Ou seja, estamos procurando por oportunidades em outras indústrias, mas primeiro queremos acelerar nestas 2 indústrias nas quais ganhamos vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Eu já entendi, Pietro. Muito obrigada, muito claro. Em segundo, depois
do afrouxamento do lockdown, do Covid, como foi a questão para as outras operadoras de telefonia na América Latina, então, comparado com a TIM? Muito obrigado pela essa pergunta, porque eu posso esclarecer melhor. Não necessariamente o aumento da dívida líquida significa o aumento da receita. O principal para aumentar o valor é melhorar a receita pelo cliente. Como você pode ver, nós estamos atingindo as duas coisas, mas precisamos explicar um pouco melhor. A dívida relativa no pré-pago diminuiu por dois motivos. Durante o Covid, nós aproveitamos a oportunidade para fazer uma melhora no canal. Reduzimos a contribuição do SIM Channel no pré-pago, com um trade-off pior em termos de custo-benefício. Não significa que não voltaremos aos níveis de adição inicial do passado, porque, como dissemos na apresentação, voltamos a crescer nos gross additions, mas com um churn que garante um custo menor e uma qualidade melhor. Nesse meio tempo, a nossa regra é que garantimos ao cliente que ele continuará ao vivo se for feita uma recarga em 105 dias. Se não for feita nenhuma recarga nesse período, aí a linha é cortada. Por causa do custo do sistema, não faz sentido mantê-lo como cliente. Se fizer o cálculo, 105 dias são 3 meses e pouco. Então, olhando em setembro, você verá esses dois períodos de 3 meses em que nós fomos atingidos pela situação da Covid. Nesse período, tivemos diversos clientes que estavam usando o SIM e um número para estar conectados no Wi-Fi ou só usando o número com o WhatsApp, que pararam de fazer recarga. Mas não é um usuário ou um gastador. Então, se você calcular 105 dias, o que aconteceu foi que no terceiro TRI nós tivemos o cancelamento desse cliente. O que você pode esperar para o próximo trimestre? Em outubro, vamos entregar menos 100 mil em termos de dívida líquida no pré-pago. Por quê? A mudança do canal, do mix de canal, começa a mostrar resultados e começamos a poder compensar a redução no canal. E, em segundo lugar, saindo da Covid, aquele cliente que usava o SIM só para usar o número no WhatsApp foi retirado. Então, nós esperamos que em novembro, dezembro, nós teremos ainda melhores números. Mas acho que é importante salientar que os recarregadores e as recargas estão crescendo. E isso tem a ver com a geração de valor no nosso modelo de negócios. Muito claro, Pedro. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, obrigado pela pergunta. Uma sobre a infraestrutura. Poderia dar um pouco de informação? Que bom você vê qual é o potencial que vocês veem? E a segunda pergunta é com relação ao aumento de preços. Vocês já fizeram todo o aumento de preços para esse ano? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, porque a conexão não estava muito boa. Mas não se preocupe, a primeira está relacionada
ao desenvolvimento e o risco de overbuild e oportunidade nesse país. Bom, eu sou estrangeiro aqui no Brasil e às vezes nós esquecemos que o Brasil é um país que é mais para um continente do que um país em si. Então, o risco de sobreconstrução de exagero, que é grande como a Europa, é um risco relativamente baixo, levando em consideração que o nível de infraestrutura no país é baixo. Então, não existe esse risco, mas é importante dizer que nós imaginamos que o futuro do Brasil será apenas baseado na fibra, mas será um mix de soluções entre FTTH e também serviços fixos. Neste momento, nós não vemos isso, mas caso a gente possa usar essa oportunidade para aumentar ainda mais a cobertura de fibra, isso é importante. É por isso que estamos trabalhando nessa InfraCo, que nos permitirá aumentar o nível de investimento para acelerar ainda mais a cobertura, sem nenhum tipo de impacto sobre os nossos números. Lembre-se que será também uma oportunidade para nós, porque com o aumento da cobertura, podemos aumentar também a nossa capacidade de vender em outras áreas do país. Mas, com certeza, o nome desse jogo é velocidade. Então, para acelerar o processo, como nós prometemos, criamos a InfraCo e para aproveitar essa janela de oportunidade nos próximos 24 meses. E uma das principais características desse campo é essa, que existem muitos players que estão dizendo que gostariam de investir em fibra, mas a solução que nós estamos instalando com a nossa InfraCo é uma das poucas que associam a capacidade de investir e o cliente, que pode garantir um retorno mínimo sobre o investimento. Em outros casos, quando você começa uma atividade de investimentos sem um cliente core, você aumenta o risco. Nós achamos que a nossa solução é bastante inteligente e, com isso, poderemos acelerar ainda mais o projeto. Se eu entendi bem a sua segunda pergunta, está relacionada à capacidade para fazer aumento de preço, é isso? Vocês já aumentaram todos os preços que tinham planejado para esse ano ou ainda tem algum aumento para fazer? Bem, o que nós fizemos foi no final de setembro, para parte da nossa base de clientes, um pequeno aumento de preços. Mas é importante dizer que daqui para frente, nós começamos a acrescentar diversos clientes que ficam conosco com um contrato de 12 meses. Depois dessa fidelidade de 12 meses, eles têm um preço menor. Quando o contrato termina, nós fazemos um pequeno ajuste de preços e implementamos um war room que consegue administrar com o cliente esse aumento de preço, diminuindo o churn. Então, como vocês podem ver nos nossos KPIs que nós mostramos, nós conseguimos aumentar o ARPU e reduzir o churn. Para o ano que vem, eu acho que é muito cedo ainda para falar sobre isso, mas se fizermos esse aumento, será com a abordagem tradicional de mais por mais, ou seja, o cliente continuará a ter acesso a mais dados, porque é importante entender, com a Covid, ele entendeu que a conectividade é barata e eles precisam de mais dados. Então, com o aumento de preço, aumentando os dados, o risco de churn e de cancelamento é menor. Mas nas próximas semanas nós teremos um melhor entendimento da recuperação econômica e do meio ambiente. Um pequeno follow-up da primeira pergunta. Vocês estão aumentando 300 mil por trimestre. Você acha que haverá uma aceleração rápida nos próximos meses?
O que está acontecendo é que nós continuamos com a velocidade do plano atual. Está claro que estamos trabalhando na criação dessa InfraCo, que pode ser uma aceleradora desse processo. Mas essa é uma forma de consolidar o CAPEX para permitir uma aceleração ainda maior. Mas com o plano atual, nós confirmamos a velocidade atual de implementação. Ok, muito obrigada pela resposta. A próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bradesco. Olá a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, Pietro, parece que a TIM está começando agora a se focar mais no canal pré-pago. Só queria entender se eu estou com a leitura correta e se no próximo ano você acha que esse segmento de pré-pago tem oportunidade de crescimento. A segunda, se você vê mais espaço ainda para redução da PDD no ano que vem. Obrigada, Fred. É importante essa pergunta porque eu posso explicar melhor o que eu já disse até hoje. Nós não achamos que nós não temos mais espaço para melhorar os nossos tendências em pós-pago. O que nós vimos é um futuro em que nós temos que atuar tanto no pós-pago quanto no pré-pago. Como o pré-pago até alguns meses era considerado apenas um pool para pegar novos clientes e mudar para o pós-pago, ele não era totalmente explorado, nem da forma correta. Então, o que estamos fazendo é o seguinte, continuamos no pós-pago e, como mencionamos também nos outros calls, procuramos valor e não necessariamente o volume. Nós tivemos uma PDD positiva nesse trimestre. Em outubro será o melhor mês dos últimos 4 meses, mas de uma forma sustentável e racional. Apostando tanto no ARPU quanto na qualidade de serviço para o cliente. Não significa que não podemos crescer no pós-pago, mas sim com uma abordagem sustentável e racional, que você pode também ver a taxa de recall do ARPU. Com o pré-pago, eu acho que nós temos oportunidade, porque era um segmento que, de alguma forma, não foi muito bem explorado. É claro que o pré-pago tem sua própria dinâmica, mas nós começamos a lançar um novo aplicativo chamado TIM Mais Vantagem, que tem como foco aumentar a fidelização do cliente pré-pago, permitindo que ele ganhe algum preço se ele continuar a fazer a recarga do pré-pago. Se passar, também dando a nós a oportunidade para criar o relacionamento com esse cliente, que pode ser alavancado também na parte de publicidade. Então, o pré-pago tem uma oportunidade, mas não significa que o pós-pago também não seja. Nós achamos que o crescimento para o ano que vem do crescimento de ambas as áreas. E para deixar claro, pré-pago e pós-pago são dois meios de pagamento. Então, métodos de pagamento. Se você quiser, nós podemos aumentar a dívida líquida acrescentando vários clientes de pós-pagos com um ARPU de R$20. Mas isso não cria valor. É por isso que eu quero enfatizar mais uma vez que no pré-pago é importante aumentar o ARPU, as recargas e os recargadores, enquanto que no pós-pago é o ARPU junto com a dívida líquida. Só o ARPU ou a dívida líquida não faz sentido. Você também pode dobrar os net adds, mas não está acrescentando. Se você não mexer no ARPU, não cria valor. Então, não é dívida líquida, são os net adds. Então, é preciso aumentar a qualidade do serviço também. O menor nível de churn reforça o nosso pensamento que estamos no caminho certo e vamos continuar por ele. Então, o primeiro KPI do primeiro trimestre, nós procuramos
a melhorar, porque nós temos os net adds positivos no pós-pago em outubro, o menor nível de net adds negativos no pré-pago, e achamos que em novembro e dezembro confirmaremos isso, dando uma boa velocidade para 2021 com melhor recuperação. Voltando agora a PDD, é claro que sempre há espaço para melhora, mas no terceiro trimestre nós já atingimos a meta de EBITDA para 2022. Então agora o nosso esforço é continuar a manter esse nível de EBITDA em todas as linhas. E para concluir, para nós, o resultado da nossa dívida líquida ou da PDD no terceiro trimestre não foi uma surpresa. E o fato de que o quarto trimestre deve ser um pouco melhor que o terceiro também não é surpresa, porque é resultado de uma atividade que nós iniciamos há diversos trimestres atrás e nós nunca escondemos que que tínhamos algum problema no nível operacional, que estávamos tentando melhorar. E se você olhar as curvas de cobrança, essa melhora é bastante clara. Com o lado da PDD, você vê o impacto das cobranças. E quando você vê um aumento da curva de cobrança, isso aparece alguns meses depois. Então, o quarto trimestre terá números levemente melhores que este, mostrando que o resultado positivo é fruto dessa atividade consistente nos trimestres anteriores. Desculpe, eu não consegui entender a pergunta. Se eu entendi bem a sua pergunta, está relacionado aos dados. Como eu disse no início da minha apresentação, existe uma oportunidade. O timeline dos leilões não é definido por nós. Se fosse, poderíamos acelerar. Mas, de qualquer caso, estamos bastante otimistas que a data será em meados de dezembro, que essa data é viável. Então, continuamos otimistas com relação a essa possibilidade do leilão. Obrigado, Pietro. A próxima pergunta vem de Suzana, Flávia do Itaú. Olá, bom dia. Obrigado pela pergunta. A primeira está relacionada à reestruturação. Vocês concluíram a reestruturação esse trimestre e mencionaram que tiveram redução de custos e também economia tributária. Se vocês pudessem falar um pouco mais do que foram essas economias e quantificar um pouco essas economias. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda está relacionada à parceria com C6. Quais são os próximos passos e quando você acha que isso se tornará um gerador de receita para a empresa daqui para frente? Obrigada. Bom dia, Suzano. Aqui é o Adriano. Eu vou responder a primeira pergunta com relação à reestruturação. Esse é provavelmente o último passo do plano de reestruturação que foi estudado há muitos anos. Estamos falando nos anos 2000, né? Este último passo foi basicamente a questão da TIM Participações e o TIM SA. Então, foi o ativo que precisávamos, foi o passo que tínhamos que fazer. E é claro que isso trouxe um benefício significativo e claro com relação ao juros sobre capital próprio. Você sabe muito bem que cada passo da estrutura é preciso pagar PIS e COFINS. Como nós iniciamos em 2017, esse foi um movimento natural. Então, você pode fazer os cálculos considerando os níveis desses últimos 2 anos. É claro, há outras economias de custo também. Sempre nós temos as transações entre operações, o custo operacional, o OPEX, e você tem diferentes, bastante dinheiro e bastante economia, mas os cálculos são fáceis, considerando os níveis daqui para frente. Sempre tentamos manter esses níveis de IOC, de juros sobre capital próprio, né?
Vou passar ao Pietro. Olá, Suzana, bom dia. Com relação ao C6, na primeira fase, trabalhamos principalmente com controle e foi muito útil para os dois lados entenderem melhor a organização, o processo. E agora estamos fazendo uma coisa nova, porque continuamos a ver ótimas oportunidades nessa parceria e também para o pós-pago, porque até agora estávamos trabalhando principalmente no controle e no pós-pago há uma oportunidade enorme e tentaremos lançar alguma coisa até o final deste ano para o Team Black Família, mas também no pré, porque existem muitas oportunidades no pré-pago que podemos aproveitar. Mas o que é importante é que, neste caso, eu não devo dizer que nós planejamos, também é importante estar aberto. Nós criamos essa parceria no momento certo, porque por causa do Covid e também pela revolução dos bancos abertos, foi criada uma janela de oportunidade nesse mercado. Você está vendo a quantidade de propaganda que as pessoas estão fazendo sobre o Pix na televisão. Era uma coisa que ninguém conhecia até 3 meses atrás. Ou seja, todos os clientes têm que avaliar com um app de Internet Bank. Esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento de fazer a troca. Por isso, é o momento certo que poderá nos permitir aumentar a nossa parceria e também o nosso posicionamento. Porque, do ponto de vista de marketing também, nós conseguimos evitar a concorrência só baseada no giga e nos preços, mas também no nível de serviço. E com relação ao impacto dessa parceria, está claro que quando nós mostramos os números planejados para o ano que vem, nós teremos o impacto da receita e a possibilidade de valorização da participações minoritárias no C6. Isso teremos os dados nos próximos meses. Mas, novamente, é uma oportunidade e talvez tenhamos sido inteligentes em perceber que a área de serviços financeiros era uma área importante para a evolução. É claro, e tivemos sorte com relação ao time. É claro que não planejamos a Covid e houve uma aceleração muito grande da digitalização. E isso foi bastante utilizado devido à nossa base de clientes. Muito obrigada pela resposta, Pietro. Lembrando a todos, se você tem uma pergunta, por favor, aperte asterisco 1. Próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Villanueva, do Bank of America. Obrigado pela segunda rodada de perguntas. Eu estava pensando se vocês esperam ver um aumento significativo em 2020, especialmente no desenvolvimento do projeto Sem Fio, que foi atrasado. Está falando do CAPEX, né? E também considerando o leilão do espectro dinâmico para o ano que vem. Olá, Rodrigo, Adriano. Com relação aos níveis de CAPEX e receitas, sobre receita, este ano estará provavelmente próximo de 20%. E no final, teremos o nível que definimos no nosso plano para 2020. Temos tido um bom desempenho também no EBITDA. Isso ajuda muito. Lembre-se que nós sempre enfatizamos que a principal meta era o EBITDA menos CAPEX. Então, chegaremos bem próximos ao que definimos no início deste ano. Falando sobre 2021, eu não diria que será totalmente diferente em termos da situação que vemos. Talvez haverá um esforço adicional, considerando que precisamos continuar a aumentar a infraestrutura, e também um esforço adicional, considerando também a chegada do 5G, mas nada diferente do que você já viu nos níveis de 2020, 2021 e talvez 2022, mas não esperamos um aumento súbito no CAPEX no ano que vem. Ao mesmo tempo, acreditamos que possamos manter o nível atual de EBITDA. Nós sempre tentamos olhar para a empresa, ver o nível do fluxo de caixa. Se isso permitir um aumento do CAPEX, faremos, assim como fizemos nos últimos 4 ou 5 anos. Obrigado, Adri, é muito claro. Segunda pergunta, com relação à infraestrutura,
eu sei que vocês já deram uma atualização, mas você poderia nos compartilhar conosco economias potenciais relacionadas a isso? Para nós, foi um grande passo esse acordo de compartilhamento de rede, não só pela possível economia que traria provavelmente mais evitar CAPEX e OPEX do que a economia em si, mas a cooperação entre as operadoras também é muito importante. Tendo dito isso, esperamos terminar este ano com quase 200 sites e cada um deles na operação 4G. Já começamos os testes com a rede Single Network do 2G. Esta fase estamos utilizando e tentando saber o que precisamos fazer em termos de mais antena, mais equipamento eletrônico em cada site. Então, existe alguma economia de OPEX, mas este acordo procura mais evitar custos de CAPEX e OPEX. Estamos bastante contentes com o andamento do projeto e acho que também poderemos entrar na terceira fase no ano que vem, como já estava projetado. Entendido. Muito obrigado. E, finalmente, se eu puder, queria perguntar sobre o potencial de ver a banda larga de 5G no Brasil. Seria muito interessante ouvir suas considerações a esse respeito, já pensando que vocês têm feito testes piloto. Então, qualquer informação sobre esse tema seria útil. Ok, Rodrigo. Eu acho que você mencionou algum elemento importante, mas eu gostaria de falar para você, sendo muito claro, a experiência que vem do WhatsApp para o resto do mundo. Nós não vimos nenhuma grande atividade nesta área. Portanto, é algo que pode impactar muito o 5G, se deixarmos. Mas, ao mesmo tempo, o fato que estamos atuando como líderes neste movimento poderia resolver uma boa parte do problema potencial que poderia vir da necessidade de ter uma única tecnologia para tudo. Acho que o Mário poderia dar mais informações sobre isso. A próxima um minutinho só, o Mário vai falar. Bom dia, obrigado pela pergunta. Só para complementar, nós estamos acompanhando o debate aqui no Brasil, que é um debate também internacional, mas dois fatos são relevantes. Em primeiro lugar, nenhuma decisão foi tomada, portanto, estamos em contato com os reguladores e as instituições para ter a solução mais adequada para o Brasil, que deve ser uma solução para a indústria. E, por outro lado, é claro, estamos sempre conversando sobre o 5G. No nosso ponto de vista, isso reforça ainda mais a ideia de ter uma arquitetura 5G em Open RAN e Standalone, que cria esse descasamento entre a camada 4G e 5G, que isso dá a garantia de que estamos falando só em organizar o futuro e não reorganizar o passado. Rodrigo, está ok ou você quer mais alguma dúvida? Eu acho que é um elemento importante para conversar e esclarecer. Como eu mencionei, no mundo todo, ninguém pode tomar o risco de desmontar o que já existe, porque o valor que isso exigiria deve ser repassado à base de clientes em termos de preço. E no momento em que a telecomunicações, a conectividade está se tornando alguma coisa essencial para a sua vida pessoal e profissional, ninguém pode arriscar passar para o cliente, transferir para o cliente esse tipo de custo. Então, o ideal seria passar da solução standalone para Open RAN, que reduziria todas as diferentes discussões. É por isso que nós somos a primeira operadora a mudar nessa direção, tentando acelerar esse processo. E eu vejo isso como uma oportunidade para o país. Senhoras e senhores, por favor,
Continuem conectados. A teleconferência da TIM retornará em instantes. A próxima pergunta vem do senhor Luiz Fernando Azevedo do Safra. Bom dia. Um pequeno follow-up sobre a pergunta da Suzana com relação à parceria com o C6. Você poderia falar um pouco mais sobre quais seriam os limiares para receber a participação no banco e se daria para explicar um pouquinho mais o tamanho dessa parceria, da participação? Vocês estão me ouvindo? Alô? Como não há mais perguntas dos analistas, agora começaremos as perguntas da imprensa, dos jornalistas em inglês. Senhoras e senhores, por favor, continuem conectados, retornaremos em instantes. Já voltamos. Desculpem pelo problema técnico. Podemos continuar, então, com as perguntas dos jornalistas, por favor. A primeira pergunta do jornalista vem do Rodrigo Carro, do Jornal Valor. Ele pergunta sobre um atraso possível no processo de escolha de um parceiro para a empresa de fibra e qual é a próxima previsão comparada à anterior. O Bruno Amaral, da Teletime, também pergunta sobre as primeiras ofertas vinculantes relacionadas ao negócio de FiberCo. Adrian, se você puder responder os 2 pontos, obrigado. Com relação ao timing do projeto, estamos bastante em linha com o que anunciamos no início do ano, que isso deve acontecer no final de 2020 e início de 2021. Já recebemos algumas ofertas não vinculantes, já estamos discutindo, conversando com as diversas empresas interessadas. Se houver algum atraso, são alguns meses, 2 meses, por aí. E é normal que isso aconteça. Nada que nos preocupe. E nós achamos que teremos uma ideia melhor do timing no final do ano. Estamos dentro do previsto, no cronograma, e acreditamos que no final do ano, até o início do ano que vem, estaremos já com tudo concluído. Com relação à primeira oferta não vinculante que recebemos, estão até um pouco acima das nossas expectativas, o que significa que há muito interesse nesse tipo de veículo. A infraestrutura será a chave no futuro. Eu gostaria também de responder à pergunta anterior com relação à possibilidade de ter muitos projetos. É interessante, porque nós recebemos não só diferentes ofertas não vinculantes para uma parte específica do projeto, mas também outras com designs não específicos do projeto, mas designs diferentes. Isso que torna o projeto interessante. Nós teremos muito trabalho pela frente, mas estamos bastante contentes com o que já temos disponível. Aqui é o Vicente novamente, com a próxima pergunta do Bruno Amaral do Teletime, do portal Teletime. Ele pergunta se há alguma negociação para oferecer Disney Plus ou outra plataforma do tipo no futuro. Olá, aqui é o Alberto falando, Bruno. Sim, nós continuamos a ser um provider do mercado. Fomos o primeiro quando o Netflix entrou no ano passado. Na verdade, temos novidades aí para chegar. Na semana que vem, faremos o anúncio de uma parceria de alto perfil no mercado para clientes, com valor agregado para os clientes. E, igualmente importante, permitiremos que o nosso cliente escolha entre os diferentes provedores de conteúdo. Então, a resposta é sim, nós teremos mais novidades chegando na semana que vem. O que é importante é que tenha um hub de entretenimento no marketplace e também ofereça a possibilidade de oferecer o conteúdo não necessariamente para um cliente com cartão de crédito. Nós queremos virar uma plataforma, acrescentar uma plataforma para o cliente. Há milhões de clientes com este canal. Nós temos uma forma automática de resposta. Então, estamos mais do que abertos para lidar com os provedores de conteúdo que queiram aumentar a sua base de clientes. E ofereceremos pacotes
de serviços móveis, por exemplo, na Índia, mas não vamos parar o desenvolvimento de conteúdo. No Team Black Família, esse também é um elemento importante para o cliente de business. Então, é sempre importante manter o contato com essa plataforma de cliente. Aqui é o Vicente. A última pergunta de Gabriela Mello para o Pietro. Pietro, você falar um pouco sobre o processo para 20 a empresa ver um crescimento de receitas se acelerando no ano que vem? Sim. Nós esperamos um pouco uma velocidade do terceiro trimestre e uma melhora contínua dos KPIs comerciais e de receita. Achamos que o quarto trimestre será melhor do que o terceiro. Os custos ficarão sob controle. A nossa meta é continuar a performar com 47% do EBITDA e quero salientar que estamos entregando no ano da Covid um plano que era para o final do ano. E esperamos melhoras ainda maiores para 2021, mas isso poderemos discutir mais em detalhe nos próximos meses, quando apresentarmos o nosso plano trienal. Senhoras e senhores, não restando mais perguntas, vou passar a palavra ao senhor Pietro para as considerações finais. A TIM Brasil, mais uma vez, mostrou que tem fundamentos bastante sólidos. Entregamos as promessas, cumprimos as promessas que fazemos e temos sólidos planos que corroboram nossas ações. Como eu sempre digo, continuamos focados e ágeis para atingir nossas metas. Ainda gostaria que prestassem atenção às nossas iniciativas estratégicas, além do negócio principal, como começam a se materializar e se tornam muito importantes para o crescimento da empresa. Também gostaria de agradecer a dedicação e compromisso do nosso time, que está entregando importantes resultados, com um engagement, com um envolvimento de funcionários de 85% entre as 10 melhores empresas no Brasil. Muito obrigada pela participar do Conference Call. Fiquem seguros e saudáveis. Espero que possamos nos reunir virtualmente no futuro próximo para falar com o setor financeiro. Muito obrigado. Isso conclui a teleconferência do terceiro trimestre da TIM Participações. Vocês podem se desconectar agora. Muito obrigado. Para mais detalhes sobre a empresa, acessem o nosso site de RI da TIM. Muito obrigado.